Capítulo 14. Por muitos anos, Guinevere sentira que, quando os companheiros da Távola Redonda estavam presentes, Arthur não pertencia a ela, mas sim a eles. Ressentira-se da intrusão deles em sua vida, de sua presença em Camelot. Com frequência sentia que, se Arthur não estivesse cercado pela corte, talvez pudessem ter tido uma vida mais feliz que a que tinham como rei e rainha de Camelot. E ainda assim, naquele ano da busca pelo Graal, começou a perceber que, no final das contas, tivera sorte, pois Camelot era como uma vila de fantasmas, com todos os companheiros fora e Arthur, o fantasma que a assombrava, movendo-se silenciosamente pelo castelo deserto. Não se tratava de não sentir prazer com a companhia de Arthur, já que na realidade era totalmente sua. Era apenas que agora entendia quanto de seu próprio ser ele havia colocado em suas legiões e na construção de Camelot. Arthur a tratava com cortesia e bondade irrestritas, e ela tinha sua companhia mais do que a tivera em todos aqueles longos anos de guerra ou nos anos de paz que se seguiram. Mas era como se parte dele estivesse ausente, acompanhando seus companheiros onde quer que estivessem, e apenas uma fração do homem em si permanecesse ali com ela. Guinevere amava Arthur, o homem tanto quanto o rei, mas agora percebia quanto havia menos do homem sem os negócios do reino, no qual ele colocara tanto de sua vida, e ela se envergonhava de perceber isso. Jamais falavam dos que estavam ausentes. Naquele ano da busca do Graal, viveram sossegados e em paz dia após dia, falando apenas das coisas diárias, de pão e carne, frutas do pomar ou vinho das adegas, um novo manto ou a fivela de um sapato. E uma vez, olhando em torno do aposento vazio da Távola Redonda, ele disse: "Deveríamos tirá-la daqui até que eles voltem, meu amor. Mesmo neste grande cômodo há pouco espaço para se mover e agora tudo está vazio." Não, não, meu amor, deixe-a. Este grande cômodo foi construído para a Távola Redonda e sem ela ficaria parecendo um celeiro vazio. Deixe-a. Você, eu e o pessoal da casa podemos jantar no cômodo menor. Arthur sorriu para ela e Guinevere percebeu que ele estava feliz com a resposta. "E quando os cavaleiros voltarem da busca, poderemos novamente fazer um grande banquete aqui", ele disse, mas então ficou em silêncio e ela notou que ele se perguntava quantos deles voltariam. Kai estava com eles, o velho Lucan e 2 ou 3 companheiros que estavam velhos, enfermos ou cuidando de feridas antigas. E Gwydion Mordred, como era agora chamado, estava sempre com eles como um filho adulto. Com frequência, Guinevere o olhava e pensava: "Este é o filho que eu poderia ter dado a Lancelot", e um calor tomava seu corpo todo, deixando-a coberta por um suor quente enquanto pensava naquela noite em que o próprio Arthur a colocara nos braços de Lancelot. E, de fato, esse calor a atingia com frequência agora e desaparecia. Então, nunca sabia se um cômodo estava quente ou frio, ou se era aquele estranho calor interno súbito. Gwydion era gentil e a tratava com deferência, chamando-a sempre de senhora, ou às vezes, timidamente, de tia. A própria timidez com que ele usava aquele termo de proximidade familiar despertava seu afeto e o tornava querido a ela. Ele era como Lancelot também, porém mais calado e sério, enquanto Lancelot sempre estivera pronto para uma brincadeira ou um jogo de palavras. Gwydion sorria e estava sempre pronto para uma observação sarcástica, como um golpe ou uma picada de um alfinete.
O senso de humor dele era maldoso, mas ela não conseguia deixar de rir quando ele fazia uma brincadeira cruel. Uma noite, quando seu pequeno séquito jantava, Arthur disse: Até que Lancelot esteja de volta, sobrinho, quero que fique com a posição dele e seja meu capitão de cavalaria. Essa tarefa será tranquila, meu tio e senhor. Há poucos cavalos nos estábulos agora. Os melhores de seus estábulos se foram com seus cavaleiros e companheiros. E quem sabe se, na verdade, não será algum dos cavalos que encontrará o grau que procuram. Ah, cale-se, disse Guinevere. Não deve zombar da busca deles. Por que não, tia? Os padres não dizem repetidamente que somos as ovelhas do pasto do Senhor? E se uma ovelha pode buscar uma presença espiritual, ora, sempre achei que um cavalo era um animal mais nobre. Então, quem pode dizer se o animal mais nobre poderá ou não vencer a busca? Até mesmo um velho cavalo marcado de guerra pode, por fim, buscar repouso espiritual, assim como dizem que o leão um dia se deitará ao lado da ovelha sem pensar que é hora do jantar. Será que precisaremos de nossos cavalos novamente para a guerra? Desde Monte Badon, Deus seja louvado. Temos paz na terra. A não ser por Lúcio. E se aprendi uma coisa na vida, é que a paz é algo que não dura muito tempo. Selvagens nortistas em navios de dragão estão chegando à costa e, quando os homens pedem que as legiões de Arthur os defendam, a resposta é apenas que os companheiros do rei partiram em busca de paz de alma. E assim pedem ajuda aos reis saxões do sul. Mas, de certo, quando essa busca terminar, novamente olharão para Arthur e Camelot. E me parece que poderá haver escassez de cavalos de guerra quando esse dia chegar. Lancelot está tão ocupado com o grau e seus outros feitos que teve pouco tempo para cuidar dos estábulos do rei. Bom, disse que gostaria que ficasse com esse cargo, disse Arthur, e Guinevere percebeu que seu tom soava rabugento e velho, sem a força que um dia teve. Como capitão da cavalaria, tem autoridade para mandar buscar cavalos em meu nome. Lancelot tratava com vendedores em algum lugar no sul, além da Bretanha continental. É o que também farei, então. Não havia cavalos como os da Espanha, mas agora, meu tio e senhor, os melhores animais vêm de ainda mais longe. Os próprios espanhóis compram cavalos da África, de um país do deserto de lá. Agora, esses sarracenos estão começando a tomar a própria Espanha. Isso ouvi do rei sarraceno Palomides, que veio para cá e ficou como hóspede por um tempo. Então, viajou para ver qual aventura havia entre os saxões. Ele não é cristão, ele pareceu estranho que todos esses cavaleiros partissem atrás do Graal quando nossas terras estavam em guerra. Falei com Palomides. Ele tinha uma espada daquele país do sul de aço espanhol. Eu teria uma daquelas com gosto, embora ache que nenhuma é melhor que Excalibur. Nenhuma espada em nosso país conseguiria aquele fio. Parece uma navalha.
Estou feliz por nunca ter precisado enfrentar uma espada daquela. Os nortistas têm grandes machados e massas, mas suas armas não são tão boas, nem mesmo quanto a dos saxões. Mas são lutadores ferozes. Entram em uma loucura de luta, como às vezes os homens das tribos de Lothian costumavam fazer, jogando fora os escudos durante a batalha. Não, meu rei, podemos ter tido paz por um bom tempo, mas assim como os sarracenos começam a invadir a Espanha, os nortistas estão em nossas costas e também os irlandeses selvagens. No fim, certamente os sarracenos serão algo bom para a Espanha, como os saxões foram para esta terra. Bom para esta terra? Arthur olhou perplexo para o jovem. O que eu ouço dizer, sobrinho? Quando os romanos nos deixaram, meu senhor Arthur, estávamos isolados no fim do mundo, sozinhos com as tribos quase selvagens. A guerra com os saxões exigiu a nossa superação. Precisamos fazer negócios com a Bretanha Menor, a Espanha e os países do sul. Precisamos negociar armas e cavalos, construir novas cidades. Ora, aqui está a sua própria Camelot, Sir, para mostrar-lhe isso. Nem falo do movimento de padres que agora estão entre os saxões e fizeram com que deixassem de ser homens selvagens das tribos com barba no rosto, adorando os seus próprios deuses bárbaros, e se tornassem homens civilizados, com cidades e negócios próprios, e com seus próprios reis civilizados, que são seus vassalos. Pelo que mais toda esta terra esteve esperando? Agora, eles têm até mosteiros e homens educados escrevendo livros e muito mais, sem as guerras contra os saxões. Meu senhor Arthur, o velho reino de Usa seria esquecido como o do Máximo. Arthur disse com um leve ar divertido. Então, pensa que esses mais de 20 anos de paz colocaram Camelot em perigo e que precisamos de mais guerras e lutas para nos colocar no mundo de novo? É fácil perceber que não é um guerreiro, jovem. Não tem uma visão assim romântica da guerra. Gwydion retribuiu o sorriso. O que o faz pensar que não sou um guerreiro, meu senhor? Lutei entre seus homens contra Lúcio, que queria ser imperador, e tive muito tempo para decidir sobre as guerras e seu valor. Sem guerras, o senhor estaria mais esquecido que os últimos dos reis em Gales e no Air. Quem hoje pode recitar os nomes dos reis de Tara? E acha que um dia poderá acontecer isso com Camelot, meu rapaz? Ah, meu tio e rei receberia a sabedoria de um druida ou a bajulação de um cortesão? Que venha o conselho astucioso de um Mordred.
O cortesão diria, meu senhor, que o reino de Arthur viverá para sempre e que sua memória estará sempre viva no mundo. E o druida diria que todos os homens perecem e um dia serão, com toda a sua sabedoria e glória, como Atlântida, imersa sob as ondas. Apenas os deuses resistem. E o que diria meu sobrinho e amigo, então? Seu sobrinho. Ele colocou tanta ênfase naquela palavra que Guinevere percebeu como se fosse seu filho. Diria, meu tio e senhor, que vivemos por este dia e não pelo que a história poderá dizer de nós daqui a 100 anos. E assim, seu sobrinho o aconselharia a fazer com que seus estábulos novamente espelhem os dias nobres em que os cavalos e guerreiros de Arthur eram conhecidos e temidos por todos. Nenhum homem deveria poder dizer que o rei está velho e, com todos os seus cavaleiros, em uma busca. Não se preocupa em manter seus homens e cavalos prontos para a luta. Arthur lhe deu um tapinha amistoso no ombro. Então, que assim seja, caro rapaz. Confio em seu julgamento. Mande buscar na Espanha ou África, se quiser, cavalos adequados à reputação das legiões de Arthur e cuide do treinamento deles. Precisarei encontrar saxões para isso, e eles sabem pouco dos nossos segredos de luta montada. O Senhor sempre disse que não deveriam saber. É sua vontade que, já que os saxões agora são nossos aliados, sejam treinados em nossas habilidades de luta? Arthur parecia perturbado. Temo que precise deixar isso também em suas mãos. Tentarei fazer meu melhor para o Senhor. E agora, meu rei, passamos tempo demais conversando sobre esse assunto e cansamos as senhoras. Perdoe-me, senhora. Ele completou, inclinando a cabeça para Guinevere com um sorriso vitorioso. Deveríamos ouvir música? A senhora Niniane, tenho certeza, ficaria feliz em trazer sua harpa e cantar para o senhor, meu rei. Sempre fico feliz em ouvir a música de minha parente, se isso for do agrado de minha senhora. Guinevere assentiu para Niniane, que pegou a harpa e sentou-se diante deles cantando, e a rainha ouviu a música com prazer. A moça tocava lindamente e sua voz era doce, embora não tão pura ou forte como a de Morgana. Why does your sword so drip with blood? Edward, Edward, why does your sword so drip with blood?
And why so sad are you? And why so sad are you? Mas, enquanto observava Gwydion com os olhos sobre a filha de Taliesin, pensou: por que é que nós, uma corte cristã, precisamos sempre ter aqui uma daquelas damas da Senhora do Lago? Isso a preocupava, embora Gwydion parecesse um cristão tão bom quanto qualquer outro na corte, indo sempre à missa aos domingos, como fazia a própria Niniane. No que dizia respeito àquilo, não conseguia se lembrar de como Niniane se tornara uma de suas damas, a não ser que Gwydion a trouxera para a corte e pedira à rainha para estender sua hospitalidade a ela como parente de Arthur e filha de Taliesin. Gwynethar tinha apenas as melhores lembranças de Taliesin e ficara contente em receber a filha dele, mas de certo modo agora lhe parecia que, sem jamais se voluntariar, Niniane tomara a posição principal entre suas damas. Arthur sempre a tratava com benevolência e com frequência a chamava para cantar, e houve vezes em que Gwynethar, observando os dois, perguntou-se se ele a olhava como mais que uma parente. What will you do with your towers and home? What will you do with your towers and home? They are so fair to see. They are so fair to see. Mas não, com certeza não. Se Niniane tinha um amante ali na corte, era mais que provável que fosse o próprio Gwydion, e ainda assim seu coração doía. Aquela moça era bela, tão bela quanto ela mesma tinha sido, e ela era apenas uma mulher envelhecendo, com o cabelo esmaecendo, sem cor no rosto, o corpo ficando flácido. E então, quando Niniane colocou a harpa de lado e foi se retirar, franziu o senho enquanto Arthur levantou-se para acompanhá-la para fora do salão. Parece exausta, minha esposa. O que a aflige? Gwydion disse que você é velho. Minha querida esposa, estou no trono da Bretanha há 31 anos, com você ao meu lado. Acha que há alguém neste reino que ainda possa dizer que somos jovens? A maioria de nossos súditos não havia ainda nascido quando subimos ao trono. Apesar de que, de fato, minha querida, não sei como parece sempre tão jovem. Ah, meu marido não buscava elogios. Deveria ficar lisonjeada, minha Gwen, por Gwydion não se prestar a fazer elogios vazios para um rei envelhecido, enganando-me com palavras mentirosas. Ele fala honestamente, e eu lhe dou valor por isso. Gostaria... Sei do que gostaria. Gostaria de poder reconhecê-lo como seu filho, para que ele, e não Galahad, ficasse com seu trono depois de você. Ele corou. Gwynethar, precisamos ser sempre tão mordazes um com o outro sobre esse assunto? Os padres não o aceitarão como rei, e isso é o fim. Não consigo deixar de me lembrar de quem ele é filho. Não consigo deixar de me lembrar de que ele é meu filho. O rosto dele endureceu e ela percebeu que não a ouviria sobre esse assunto.
Gwyneth. Meu filho foi criado pela rainha de Lothian, e os filhos dela foram meu apoio e o esteio de meu reino. O que eu teria feito sem Gareth ou Gawain? E agora Gwydion promete ser como eles, o melhor e mais bondoso dos amigos e companheiros. Não pensarei menos de Gwydion por ele ter ficado ao meu lado enquanto todos os meus outros companheiros me abandonaram por essa busca. Gwyneth não queria discutir com ele. Então disse, colocando a mão na dele: Acredite em mim, meu senhor. Eu amo além de tudo nesta terra. Ora, eu acredito em você, meu amor. Os saxões têm um ditado: um homem é abençoado quando tem um bom amigo, uma boa esposa e uma boa espada. E eu tenho tudo isso, minha Gwyneth. Os saxões. Lutou contra eles por todos esses anos e agora cita seus ditados de sabedoria. Bem, qual é o benefício da guerra? Como diz Gwydion, se não podemos aprender a sabedoria de nossos inimigos? Há muito tempo alguém, Gawain talvez, disse algo sobre os saxões e os homens educados em seus mosteiros. Ele disse que é como uma mulher que é estuprada e mesmo assim, depois que os invasores deixaram nossas costas, dá à luz um bom filho. É melhor ter apenas o mal ou, quando o mal acabou e não há remédio, tirar o que pode sair de bom dele? Gwyneth franziu a testa e disse: Apenas um homem, acho, poderia fazer uma brincadeira como essa? Não tive a intenção de trazer velhas tristezas à tona, meu coração, mas o dano foi feito para mim e Morgana há anos. Gwyneth percebeu que ele, pela primeira vez, falou o nome da irmã sem aquela rigidez fria no rosto. Seria melhor que nenhum bem de qualquer espécie viesse do pecado que cometi com Morgana, pois para você foi um pecado. Ou deveria estar grato porque, uma vez que o pecado foi cometido e não há como voltar para a inocência, Deus me deu um filho em troca daquele mal? Morgana e eu não nos despedimos como amigos, e não sei onde ela está ou o que aconteceu com ela, nem imagino que verei seu rosto novamente até o dia do juízo. Mas o filho dela é hoje o esteio de meu trono. Deveria desconfiar dele por causa da mãe que o deu à luz? Gwyneth teria dito: Não confio nele porque foi criado em Avalon. Mas não quis e ficou quieta. Mas, quando, à sua porta, Arthur segurou sua mão e perguntou em voz baixa: Deseja que me junte a você esta noite? Ela evitou os olhos dele e respondeu: Não, estou cansada. Tentou não ver o ar de alívio nos olhos dele. Perguntou-se se Niniane ou outra dividia a cama com o rei naqueles dias. Não se rebaixaria a questionar o camareiro dele. Se não sou eu, por que deveria me importar com quem pode ser? O ano seguiu para a escuridão do inverno e então para a primavera.
Um dia Guinevere disse impetuosamente: gostaria que essa busca tivesse acabado e os cavaleiros voltassem com ou sem Graal. Calma, minha querida, eles fizeram um juramento, respondeu Arthur. Porém, mais tarde naquele dia, realmente um cavaleiro veio pelo caminho de Camelot e viram que era Gawain. É você, primo! Arthur o abraçou e o beijou nos 2 lados do rosto. Não tinha esperanças de vê-lo até que 1 ano se passasse. Não jurou seguir o Graal por 1 ano e 1 dia? Jurei, mas não rompi meu juramento, senhor, e os padres não precisam me olhar como se eu fosse perjuro, pois eu vi o Graal pela última vez aqui neste castelo, Arthur, e tenho tantas possibilidades de vê-lo aqui de novo quanto neste ou naquele canto do mundo. Andei para lá e para cá e nunca ouvi uma palavra mais sobre ele, e um dia me ocorreu que bem poderia procurá-lo aqui onde já o vi, em Camelot e na presença de meu rei, mesmo se precisar buscar por ele todos os domingos no altar da missa e em nenhum outro lugar. Arthur sorriu e o abraçou, e Guinevere viu que seus olhos estavam úmidos. Entre, primo, bem-vindo ao lar. Alguns dias depois, Gareth também voltou para casa. Realmente tive uma visão e acho que pode ter vindo de Deus, ele disse enquanto se sentava para o jantar no salão. Sonhei que vi o Graal descoberto e belo diante de mim, e então uma voz vinda da luz em torno dele falou comigo. Gareth, companheiro de Arthur, isto é tudo o que jamais verá do Graal nesta vida. Por que buscar mais visões e glórias quando o seu rei precisa de você em Camelot? Pode servir a Deus quando chegar ao céu, mas enquanto vive aqui na terra, volte para Camelot e sirva ao seu rei. Então, quando acordei, lembrei-me de que até Cristo disse que deveriam dar a César o que pertencia a César. Então, vim para casa e encontrei Lancelot enquanto viajava e pedi que ele fizesse o mesmo. Acha, então, que realmente encontrou o Graal? Perguntou Gwydion. Talvez o Graal em si seja apenas um sonho. E quando sonhei com o Graal, ele me pediu para cumprir meu dever com meu senhor e rei. Suponho que devemos ter Lancelot entre nós logo, então. Espero que o coração dele lhe diga para voltar, respondeu Gawain, pois de fato precisamos dele aqui. Mas logo a Páscoa chegará e então podemos esperar que todos voltem para casa. Mais tarde, Gareth pediu que Gwydion trouxesse sua harpa e cantasse para eles. Pois, disse, não tive nem mesmo a música grosseira que escutava na corte dos saxões, e você que ficou aqui, com certeza, teve tempo para aprimorar suas canções, Gwydion. Guinevere não ficaria surpresa se ele cedesse o lugar para Niniane, mas, em vez disso, trouxe uma harpa que ela reconheceu. Não é a harpa de Morgana? É. Ela a deixou em Camelot quando partiu. E se quiser,
ela pode mandar buscá-la ou vir tomá-la de mim. Até esse dia, bem, certamente é minha. Eu duvido que ela fique chateada comigo por isso, uma vez que não me deu mais nada, a não ser sua vida, respondeu Arthur em um tom de leve reprovação, e Gwydion lhe deu um olhar tão cheio de amargura que Gwyneth ficou bastante angustiada. O tom selvagem dele poderia ser ouvido a 1 metro de distância. Deveria então ser grato por isso, meu senhor e rei? Antes que Arthur pudesse responder, ele posicionou os dedos nas cordas e começou a tocar. Mas a música que cantou chocou Gwyneth. Ele entoou a balada do rei pescador que vivia em um castelo no meio de um grande descampado. I have killed my red roan steed. Mother, mother, I have killed my red roan steed. I was so... Enquanto o rei envelhecia e seus poderes enfraqueciam, a terra minguava do mesmo jeito e não havia mais colheitas, até que algum homem mais jovem viesse e desse o golpe de misericórdia que derramaria o sangue do velho rei sobre a terra. Então a terra ficaria jovem outra vez com o novo rei e floresceria com a juventude dele. Was my father that I killed? Mother, mother, it was my father that I killed. Alas, and who is me? Oh, alas, and who is me? Oh. Acredita nisso? Perguntou Arthur pouco à vontade. Que a terra governada por um velho rei só pode enfraquecer? Não, meu senhor. O que faríamos sem a sabedoria de seus muitos anos? No entanto, nos velhos dias das tribos era assim, quando apenas a deusa da terra permanecia e o rei governava enquanto fosse do agrado dela. E, quando o gamo rei envelhecia, outro da manada vinha e o derrubava. Mas esta é uma corte cristã e o senhor não tem costumes pagãos como esses, meu rei. Acho que talvez essa balada do rei pescador seja apenas um símbolo da relva, que, como dizem até em suas escrituras, é como a carne do homem aguentando apenas uma estação. E o rei do descampado, apenas um símbolo do mundo que morre anualmente com a relva e é renovado na primavera, como dizem todas as religiões. Até Cristo definhou como rei pescador quando morreu na cruz e voltou novamente na Páscoa, renovado. E tocou as cordas e cantou suavemente. Vês, todos os dias do homem são como a folha caída e a relva que definhou. Tu também serás esquecido como a flor que caiu sobre a relva, como o vinho que é derramado e embebe a terra. E, mesmo assim, como a primavera retorna, assim floresce a terra, e assim floresce a vida, que virá novamente. Gwyneth então perguntou: Isso é das escrituras, Gwydion? Um verso de um salmo, talvez? Gwydion fez que não com a cabeça. É um hino antigo dos druidas, e há quem diga que é ainda mais antigo, trazido talvez das terras que hoje estão sob o mar.
mas cada religião tem um hino como esse. Talvez, de fato, todas as religiões sejam uma. Arthur perguntou a ele em voz baixa. Você é cristão, meu rapaz? Gwydion não respondeu por algum tempo, por fim disse. Fui criado como druida e não quebro os juramentos que fiz. Meu nome não é Kevin, meu rei, mas o senhor não conhece todos os juramentos que fiz. Silenciosamente ele se levantou de seu lugar e saiu do salão. Arthur, observando-o, não reprovou sua falta de cortesia, mas Gawain fez cara feia. Vai permitir que ele saia com tanta sem cerimônia, senhor? Ah, deixe para lá, disse Arthur. Somos todos parentes aqui. Não peço que ele me trate sempre como se eu estivesse no trono. Ele sabe bem que é meu filho, como sabem todos neste aposento. Gostaria que ele fosse sempre um cortesão? Mas Gareth franziu o senho. Ele disse em voz baixa. Desejo de todo o coração que Galahad volte para a corte, que Deus dê a ele uma visão como a que tive, pois precisa dele aqui mais do que precisa de mim, Arthur, e se ele não vier, eu mesmo o procurarei. Faltavam poucos dias para o Pentecostes, quando Lancelot enfim voltou. Haviam visto a procissão que se aproximava, homens, senhoras, cavalos e animais de carga. E Gareth, nos portões, tinha reunido todos para recebê-los, mas Gwynethar, ao lado de Arthur, deu pouca atenção a Morgause, exceto para se perguntar por qual motivo a rainha de Lothian viera. Lancelot ajoelhou-se diante de Arthur com suas notícias tristes e Gwynethar também sentiu a dor em seus olhos. Sempre fora dessa maneira. O que atingia o coração dele era como uma chicotada no seu. Arthur se curvou, levantou Lancelot e o abraçou com os olhos úmidos. Perdi um filho, não menos que você, caro amigo. A falta dele será duramente sentida. Gwynethar não pôde mais aguentar e foi para a frente para dar a mão a Lancelot diante de todos e dizer com a voz trêmula: Ansiei por seu retorno, Lancelot, mas sinto muito que seja portador de notícias tão tristes. Arthur disse em voz baixa para seus homens: Levem-no para a capela onde ele foi sagrado cavaleiro. Deixem-no ali e amanhã será enterrado como convém ao meu filho e herdeiro. Quando ele se virou, cambaleou um pouco e Gwydion rapidamente colocou a mão sobre o braço dele para dar-lhe apoio. Gwynethar já não chorava com frequência, mas sentiu que precisava chorar diante do rosto de Lancelot tão desfigurado e abatido. O que acontecera com ele naquele ano em que buscou o Graal? Uma longa doença? Um longo jejum? A exaustão? Ou teria se machucado? Jamais o vira tão triste, nem mesmo quando viera falar com ela sobre seu casamento com Elaine. Observando Arthur se apoiando pesadamente no braço de Gwydion, ela suspirou e Lancelot apertou sua mão e disse em voz baixa: Agora posso até mesmo ficar feliz por Arthur ter conhecido seu filho e dado valor a ele.
Isso vai suavizar sua dor. Guinevere balançou a cabeça, sem querer pensar no que aquilo significaria para Gwydion e para Arthur. O filho de Morgana. O filho de Morgana sucederia a Arthur? Não havia como evitar isso agora. Gareth se aproximou, curvou-se diante dela e disse: Senhora, minha mãe está aqui. E Guinevere lembrou-se de que não era livre para ficar entre os homens, que seu lugar era com as senhoras, que não poderia dizer uma palavra de consolo a Arthur, e nem mesmo para Lancelot. Ela disse friamente: Fico feliz em recebê-la, minha rainha Morgause. E então lhe veio à mente: devo confessar isso então como pecado? Que minto a rainha? Seria de algum modo mais virtuoso se dissesse a ela: eu a recebo como a obrigação exige, rainha Morgause, mas não estou feliz em vê-la e gostaria que tivesse ficado em Lothian ou no inferno, pelo que me diz respeito. Viu que Niniane estava ao lado de Arthur, que o rei estava entre ela e Gwydion, e franziu o senho. Senhora Niniane, ela disse friamente, acho que as mulheres vão se retirar agora. Encontre um quarto de hóspedes para a rainha de Lothian e cuide para que tudo seja preparado para ela. Gwydion parecia zangado, mas não havia nada que pudesse ser dito. E Guinevere refletiu, enquanto ela e suas damas deixavam o pátio, que havia vantagens em ser rainha. Durante todo aquele dia, os companheiros e cavaleiros da Távola Redonda voltaram à corte de Arthur, e Guinevere ocupou-se com os preparativos do banquete no dia seguinte, que seria o do funeral. No dia de Pentecostes, os homens de Arthur que haviam voltado de sua busca se reuniriam. Reconheceu muitos rostos, mas alguns já sabia, jamais voltariam. Percival, Bors e Lamorak. Achava que a mulher tinha bancado a tola com seu amante mais jovem, mas dor era dor, e quando na missa fúnebre de Galahad o padre falou de todos os outros que haviam sucumbido naquela busca, viu Morgause escondendo as lágrimas por trás do véu, e após a cerimônia, seu rosto estava vermelho e inchado. Na noite anterior, Lancelot velara o corpo do filho na capela, e ela não tivera a possibilidade de trocar palavras com ele reservadamente. Agora, depois da missa fúnebre, pediu que ele se sentasse ao lado dela e de Arthur no jantar, e quando encheu o copo dele, esperava que se embebedasse e esquecesse o luto. Ela sofria com seu rosto enrugado, tão abatido de dor e privações, e com os cachos em torno de seu rosto agora tão brancos. E ela, que o amara mais que todos, não podia nem mesmo abraçá-lo e chorar com ele diante dos outros. Por muitos anos sentira uma dor profunda pelo fato de nunca ter tido nenhum direito de voltar-se para ele em público, mas apenas sentar-se a seu lado e ser não mais que sua parente e rainha. E agora isso lhe parecia mais atroz que nunca, mas ele não se virou para ela, nem mesmo a olhou nos olhos. De pé, Arthur fez um brinde aos cavaleiros que jamais voltariam da busca. Aqui, diante de todos, juro que nenhuma de suas mulheres ou crianças saberá o que é necessidade enquanto eu viver em Camelot e estiver de pé. Eu compartilho da dor de vocês. O herdeiro de meu trono morreu na busca do Graal. Ele se virou e estendeu a mão para Gwydion, que foi lentamente para o seu lado. O rapaz,
Parecia mais jovem do que era, com uma túnica branca simples, o cabelo escuro preso com uma faixa dourada. Arthur prosseguiu. Um rei não pode, como os outros homens, permitir-se um longo luto, meus companheiros. Aqui lhes peço que lamentem comigo a perda de meu sobrinho e filho adotivo, que jamais reinará ao meu lado. Mas, embora o luto ainda seja recente, peço que aceitem Gwydion, Sir Mordred, o filho de minha única irmã, Morgana de Avalon, como meu herdeiro. Gwydion é jovem, mas tornou-se um de meus conselheiros mais sábios. Ele levantou a taça e bebeu. Bebo a você, meu filho, e ao seu reinado, quando o meu tiver acabado. Gwydion se ajoelhou diante de Arthur. Que seu reinado seja longo, meu pai. Gwyneth teve a impressão de que ele piscava para conter as lágrimas e gostou mais dele por isso. Os companheiros beberam e então, liderados por Gareth, o saudaram. Mas Gwyneth sentou-se em silêncio. Ela sabia que aquilo viria, mas não esperava que fosse acontecer no próprio banquete do funeral de Galahad. Voltou-se para Lancelot e sussurrou. Gostaria que ele tivesse esperado. Gostaria que tivesse consultado seus conselheiros. Não sabia que ele tinha a intenção de fazer isso? Perguntou Lancelot. Ele tomou a mão dela, apertando-a suavemente, acariciando os dedos dela sob os anéis que usava. Seus dedos agora pareciam tão finos e ossudos, não jovens e macios como tinham sido. Sentiu vergonha e quis retirá-los, mas Lancelot não permitiu. Ele disse, ainda acariciando sua mão. Arthur não deveria ter feito isso a você sem aviso. Deus sabe que não tenho o direito de reclamar. Não pude dar um filho a ele. Então, ele precisou se virar com o filho de Morgana. Ainda assim deveria tê-lo avisado, disse Lancelot. Era a primeira vez, pensou Gwyneth, distante, que ele parecia, mesmo que por um momento, criticar Arthur. Ele levantou a mão dela gentilmente até os lábios e então a soltou enquanto Arthur se aproximava deles com Gwydion. Criados traziam pratos fumegantes de carne, bandejas de frutas frescas e pães quentes, dispondo doces ao longo da mesa. Gwyneth deixou que o criado lhe servisse um pouco de carne e frutas, mas mal tocou no prato. Viu, com um sorriso, que fora arranjado para que dividisse o prato com Lancelot, como tinha feito com frequência em outros banquetes de Pentecostes, e que Niniane, do outro lado de Arthur, comia do prato dele. Uma vez ele a chamou de filha, o que aliviou um pouco a mente de Gwyneth. Talvez já a aceitasse como potencial esposa de seu filho. Para sua surpresa, Lancelot pareceu seguir seu pensamento. O próximo festejo na corte será um casamento? Teria achado que o parentesco é muito próximo. Isso importaria em Avalon? Perguntou Gwyneth, a voz mais dura do que tinha desejado. A velha dor ainda estava ali. Lancelot deu de ombros. Não sei. Em Avalon, quando garoto, ouvi falar sobre um país bem ao sul, onde a casa real sempre casava irmãos com irmãs para que o sangue real não se diluísse com o das pessoas comuns e a dinastia durasse 1000 anos.
Pagãos, disse Guinevere, não sabiam nada sobre Deus e não sabiam que pecavam. Ainda assim, Gwydion não parecia ter sofrido pelo pecado de sua irmã e de seu pai, porque deveria ele, neto de Taliesin, não bisneto, hesitar em se casar com a filha dele? Deus punirá Camelot por esse pecado, ela pensou subitamente, pelo pecado de Arthur e pelo meu e o de Lancelot. Adiante dela, ouviu Arthur dizer a Gwydion: uma vez o ouvi dizer que Galahad talvez não viesse até sua coroação. E lembra-se também meu pai e meu senhor que lhe jurei que não teria parte na morte dele, mas que ele morreria de modo honrado pela cruz que adorava. E assim foi. O que mais você prevê, meu filho? Não me pergunte, senhor Arthur. Os deuses são bons quando dizem que nenhum homem deve conhecer seu próprio fim. Mesmo se eu soubesse, e não digo que sei, não lhe diria nada. Talvez, pensou Guinevere, com um estremecimento repentino, Deus já nos tenha punido bastante por nosso pecado quando nos enviou este Mordred. E então, olhando para o jovem, ficou consternada. Como posso pensar assim de alguém que foi realmente como um filho para Arthur? Ele não tem culpa por seus pais. Ela disse para Lancelot: Arthur não deveria ter feito isso antes que Galahad esfriasse no túmulo. Não é assim, minha senhora. Arthur conhece bem as obrigações de um rei. Acha que Galahad se importaria, agora que se foi, com quem se senta no trono que ele jamais desejou? Teria feito melhor em transformá-lo em padre, Guinevere. Ela olhou para Lancelot, ruminando, a 1000 quilômetros de distância dela, fechado em si mesmo, num lugar onde jamais poderia segui-lo, e disse, desajeitadamente, alcançando-o da melhor maneira que podia: E você, então, fracassou em encontrar o Graal? Ela ouviu voltar lentamente da longa distância. Cheguei mais perto do que qualquer pecador pode chegar e continuar vivo. Mas fui poupado para dizer aos homens da corte de Arthur que o Graal se foi para sempre para além deste mundo. Ele novamente caiu em silêncio e então disse, através daquela longa distância: Gostaria de tê-lo seguido para além do mundo, mas não tive escolha. Ela se perguntou: então não desejou voltar à corte por minha causa? E lhe pareceu claro que Lancelot era mais parecido com Arthur do que jamais soubera, e que ela nunca fora para ambos mais que uma diversão entre guerra e busca, que a vida real de um homem se dava em um mundo no qual o amor não significa nada. Ele havia devotado toda a vida à guerra ao lado de Arthur, e agora, quando não havia guerra, se dedicara a um grande mistério. O Graal se interpusera entre eles, como acontecera com Arthur e com a própria honra de Lancelot.
Agora, até mesmo Lancelot se voltara para Deus e pensava, sem nenhuma dúvida, apenas que ela o levara para um pecado grave. A dor era insuportável. Por toda a sua vida, não tivera nada mais do que isso e não podia evitar buscá-lo apertando sua mão. Ansiei por você, ela sussurrou e ficou chocada com o desejo em sua voz. Ele vai pensar que não sou melhor que Morgause, jogando-me em seus braços. Ele segurou a mão dela e disse suavemente: E eu senti sua falta, Gwen. E então, como se pudesse ler seu coração faminto, completou em voz baixa: Com ou sem Graal, amada, nada poderia ter me trazido de volta a esta corte, a não ser o pensamento em você. Teria ficado lá, passando o resto da vida em rezas para que pudesse ver novamente aquele mistério que foi escondido de meus olhos, mas não sou mais que um homem, minha amada. Ela sabia o que ele dizia e apertou sua mão. Devo mandar minhas damas de companhia embora, então? Ele hesitou por um momento e Guinevere sentiu o velho pavor. Como ousava ser tão atirada, tão carente do recato de uma mulher? Esse momento era sempre como a morte. Então, ele apertou seus dedos com mais força e disse: Sim, meu amor. Mas, enquanto esperava por ele sozinha na escuridão, perguntava-se amargurada se o sim dele tinha sido como o de Arthur, uma oferta feita de tempos em tempos por piedade ou pelo desejo de preservar seu orgulho. Agora que não havia mais a menor esperança de dar a Arthur um filho temporão, ele poderia ter parado de procurá-la, mas era bondoso demais para dar às mulheres que a acompanhavam motivos para zombarem dela pelas costas. Ainda assim, era como uma facada no coração que Arthur sempre parecesse aliviado quando ela o dispensava. Houve até mesmo vezes em que ela o convidara para entrar e conversarem, ou ela se deitou por um tempo nos braços dele, contente em ser abraçada e reconfortada, mas sem pedir mais. Agora, ela se perguntava se Arthur achava que ela não receberia bem seus abraços e, portanto, raramente os oferecia, ou se realmente não a desejava. Ela se perguntava se algum dia ele a tinha desejado, ou se sempre a procurara porque ela era a mulher que havia tomado e era sua obrigação lhe dar filhos. Todos os homens elogiaram minha beleza e me desejaram, a não ser o marido que me foi dado. E agora? Talvez até mesmo Lancelot me procure porque é bondoso demais para me abandonar ou dispensar. Ela ficou febril e teve a impressão de que mesmo sua camisola leve era quente demais. O corpo todo se cobria de gotas de suor. Ela se levantou e passou no corpo uma esponja com água fria e um jarro em seu tocador, tocando seus seios flácidos com aversão. Estou velha. Certamente isso lhe causará repugnância, que esta velha carne feia ainda anseie por ele como se eu fosse jovem e bela. E então ouviu os passos dele atrás de si
e ele a pegou em seus braços, e ela se esqueceu de seus medos. Mas, depois que Lancelot foi embora, ficou deitada em sono. Não deveria correr esse risco. Nos velhos tempos era diferente. Agora somos uma corte cristã e os olhos do bispo estão sempre sobre mim. Mas eu não tenho mais nada. Nem Lancelot tem. O filho dele estava morto, a esposa também. A velha proximidade com Arthur se fora sem retorno. Gostaria de ser como Morgana, que não precisa do amor de um homem para sentir-se viva e real. E ainda assim, Guinevere sabia que, mesmo que não precisasse de Lancelot, era ele quem precisava dela, e sem ela estaria totalmente sozinho. Viera à corte porque precisava dela tanto quanto ela precisava dele. E assim, mesmo se fosse pecado, parecia um pecado ainda maior deixar Lancelot sem carinho. Ainda que sejamos os dois amaldiçoados por isso, jamais me afastarei dele. Deus é um Deus de amor. Pensou. Como, então, condenaria a única coisa de sua vida que nascera do amor? E se condenasse, pensou aterrorizada com sua blasfêmia, não era o Deus que sempre havia adorado, e ela não se importava com o que ele pensava.